Fala galera ligada no Pautas e Táticas, final da Libertadores definida e mais uma vez, pelo terceiro ano seguido, teremos uma final brasileira. De um lado, o Flamengo, que confirmou o seu favoritismo diante do Vélez, e do outro, um surpreendente Atlético Paranaense que passou por cima do atual bicampeão da América, o Palmeiras. Não vamos fazer aqui uma análise minuciosa do que foram os confrontos, mas vamos falar um pouco sobre eles e começar a projetar o que deve ser o jogo da final, beleza? Se você já é inscrito, muito obrigado, agradeço muito a você que também divulga para os amigos, mas se está aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo, eu espero conquistar a sua inscrição, assim como seu compartilhamento, seu like nesse vídeo, seu feedback nos comentários, também sua sugestão de tema para próximos vídeos e também te convidando a navegar pelo canal para conferir mais do nosso conteúdo, beleza? Então vamos começar pelo jogo que todo mundo já esperava, né? O resultado de fato veio, o Flamengo conseguindo, sem muitas dificuldades, eliminar o Vélez Sarsfield da Argentina. Hoje em dia, a superioridade das principais equipes brasileiras sobre as demais sul-americanas é realmente assustadora, né? O que pouca gente esperava é que fosse tão fácil assim, principalmente o jogo de ida, que foi na Argentina, num gramado muito ruim, poderia impor dificuldades, né, ao Flamengo, que é um time mais técnico, depende mais da qualidade do gramado para poder fazer o seu jogo fluir, e era um adversário que havia eliminado nada mais nada menos do que o temido River Plate, né, que ganhou recentemente, inclusive, 2 Libertadores, que fez uma final contra o próprio Flamengo, que é considerado o melhor time argentino da atualidade. Mas o Flamengo não tomou conhecimento do Vélez, aplicou um 4-0 num ritmo de coletivo apronto para a final, matou a eliminatória já no jogo de ida. Inclusive, muita gente esperava que o Dorival Júnior fosse colocar o time que ele vem utilizando nas Copas diante do Ceará no último domingo, né, pelo Campeonato Brasileiro, para tentar diminuir a distância de pontos para o Palmeiras, que no sábado havia tropeçado diante do Bragantino por 2-2. Então, se vencesse, diminuiria de 8 para 5 pontos a vantagem do Palmeiras sobre o próprio Flamengo. O Flamengo também empatou contra o Ceará, usou aquela equipe que ele já está acostumado a usar no Campeonato Brasileiro, com uma exceção ou outra, muitos dos titulares entrando no segundo tempo, mas não conseguiu, né? Não conseguiu diminuir a vantagem, empatou por 1-1 também. E ontem, contra o Vélez, estou gravando aqui na quinta-feira, hoje mesmo sai o vídeo, ele fez algumas experiências no time, né? Mudou a zaga, pôs o Vidal no lugar do Thiago Maia, preservou o Gabigol, que vem jogando também essas partidas do Brasileiro, inseriu o Everton Cebolinha no time. Então foram testes técnicos e táticos também de outros tipos de encaixe. Isolou o Pedro na frente, jogou com 4-2-3-1, tomou até um susto, né? Com o Vélez abrindo o placar, mas a montanha era grande demais para o time argentino escalar. E aí o Flamengo virou a partida até com alguma naturalidade. 2-1 no placar, 6-1 no agregado. Flamengo na final, mais uma vez, a segunda consecutiva e a terceira final do rubro-negro carioca em 4 anos. Quem não conseguirá jogar a terceira final seguida é o Palmeiras, que muita gente, inclusive eu, tratava como favorito diante do Atlético Paranaense. Eu realmente achei que a gente teria uma revanche, né, da final do ano passado, mais uma vez confrontando os 2 principais times do Brasil e da América, na minha opinião, mas o Furacão surpreendeu a todos mais uma vez, venceu na Arena da Baixada por 1-0, um jogo que nem foi brilhante no ponto de vista técnico, um jogo muito pegado. O Atlético, inclusive, apesar de ter vencido com méritos, finalizou menos do que o Palmeiras, né, que mal jogou naquele dia. A única finalização no alvo do Atlético foi o gol do Alex Santana, que foi fundamental no fim das contas, né, para o resultado final da eliminatória. O Atlético, inclusive, havia perdido o Hugo Moura e o Felipão expulsos na partida de ida, o que naturalmente chamou o Palmeiras para cima, mas a equipe paranaense resistiu à pressão e levou a vantagem do empate para o Allianz Parque. Vantagem essa que parecia ter sido pulverizada logo aos 3 minutos de jogo, quando o Scarpa abriu o placar na volta. E foi um jogo muito mais interessante, né, para o Palmeiras, do ponto de vista técnico, jogou realmente muito melhor no primeiro tempo, especialmente os primeiros 15 minutos, onde o time do Abel aplica uma intensidade absurda para cima dos adversários, mas mais uma vez, a exemplo do que tinha acontecido contra o Atlético Mineiro, a cabeça não estava tão fria assim, né? E o Murilo, que tinha ido de vilão a herói contra o Galo, que ele fez um gol contra na ida, fez o gol do empate naquele jogo, né? O primeiro gol do empate, né? No caso, o gol do 2-1 para o Atlético, o gol do Palmeiras foi do Murilo também. E ele bateu o pênalti decisivo, né, na volta,
que classificou o Palmeiras para a semifinal. Mas dessa vez ele voltou a ser vilão porque uma expulsão boba, né? Uma solada na perna do adversário, uma expulsão muito infantil que prejudicou muito o time do Palmeiras para a sequência da partida diante do Atlético no jogo de volta, o Atlético Paranaense no caso. Então o Palmeiras até reclama muito, né? Um lance que o Alex Santana teria dado uma cotovelada. Há ângulos que mostram que o cotovelo parece não atingir. Eu achei que atingiu. O Abel reclamou muito durante e depois do jogo, né? Que uma agressão não foi punida com um cartão vermelho. Mas enfim, o jogo, como 1-0 estava interessante para o Furacão, né, haja vista a superioridade técnica, né, o fator casa do Alviverde, eles seguiram fazendo seu jogo ali de tentar resistir ao ataque, mas mesmo com 1 a menos, sofreram um gol que saiu de um arremesso lateral, né, do Marcos Rocha na cabeça do Gustavo Gomes, ampliando o placar e colocando o Palmeiras na final àquela altura. Mas aí o Atlético teve que sair um pouco mais para o jogo. Não tinha mais a vaga, nem o placar levando a partida para os pênaltis naquela altura. Então o Palmeiras repetiu o 5-3-1, né, que jogou contra o Galo, quando perdeu o Danilo, recuou o Scarpa para a primeira linha, o Rony saiu de referência para a segunda e soltou um pouco mais o Dudu para ser a flecha final ali do contra-ataque. Mas lembra daquela coletiva que o Abel falou que o Cuca, técnico do Atlético Mineiro, deveria ter feito, colocar mais gente dentro do bloco, não jogar tanto por fora, até conseguir o primeiro gol? Foi exatamente isso que o Furacão fez. Principalmente com a troca do Vitor Roque pelo Pablo. Saiu um jogador leve de ataque ao espaço, entra um pivô dentro da área, que pode ajudar a tabelar ali, segurar a marcação de costas na primeira linha, para não deixar chegarem, né, em quem vem de trás. Ele, fazendo ali o pivô, ajeitava para quem vinha de trás para poder finalizar. Mas é o próprio Pablo quem faz o primeiro gol. O Atlético obrigatoriamente exigiria uma mudança de postura, né, do Palmeiras, mas já estava todo mundo muito cansado até psicologicamente, já que a vaga estava nas mãos e acabou escapando pelos dedos, né, para mais uma disputa de pênaltis. E com 1 a menos o Palmeiras nem teve forças para sair de trás, até porque ia se abrir muito para o contra-ataque com um jogador a menos. Então o que o Abel fez? Trocou o Marcos Rocha e o Rony pelo Mike e o Wesley, para ter um fôlego novo, pulmões novos, jogadores mais frescos, não tão cansados e principalmente ali do lado direito poder recompor um pouquinho melhor. Por um momento parecia que o Atlético não queria mais jogo, ficaria circulando a bola ali de um lado para o outro, fazendo o tempo passar, empurrando a defesa do Palmeiras para trás, e quando pudesse alçar uma bola para a área iria fazer para tentar meter um gol de cabeça. Mas aí o Atlético achou o gol numa bola desviada, num chute do Terãs, que entrou no segundo tempo e finalizou de fora da área. A bola ainda toca ali no Piquerez, mata o goleiro Everton, morre no canto do gol, 2-2, e a vaga no final é do Furacão. Impressões sobre a final. Já dá para desenhar o panorama do jogo. A gente vai ter aqui um vídeo quando estiver mais próximo da final, fazendo uma prévia tática, exemplo do que foi no ano passado, o que foi na final da Champions. Eu prometo que eu vou fazer esse vídeo, mas impressões agora, desse momento. As semifinais acabaram de acontecer. O Flamengo é favorito, vai ter mais a bola, vai finalizar mais vezes e o Atlético vai tentar resistir à pressão mais uma vez, o máximo que puder, para estocar nos contra-ataques e na bola parada. Eu sou aqui do Rio de Janeiro, todo mundo sabe que a torcida do Flamengo é a maior do Brasil, e no momento que o jogo de terça-feira acabou, eu ouvi muitos fogos por aqui, né, dos rubro-negros comemorando a eliminação do Palmeiras e a classificação do Atlético, porque teoricamente seria um jogo menos difícil para o Flamengo na final. Tem lógica? De certa forma, sim. O Flamengo perdeu a última final de Libertadores para o Palmeiras, que é o atual bicampeão. O Flamengo não conseguiu derrotar o Palmeiras em 2022, foram 2 empates. O Flamengo eliminou o Atlético Paranaense na Copa do Brasil, em jogos em que o time do Filipão foi muito criticado por ter sido covarde, entre aspas, ao abdicar de atacar e cometer muitas faltas. Para se ter uma ideia, eu peguei aqui algumas estatísticas. Na ida 0-0 no Maracanã, nesse confronto da Copa do Brasil, o Flamengo finalizou 22 vezes contra 4 do Atlético. Cometeu 13 faltas contra 20 dos paranaenses. Na volta em Curitiba, foram 13 finalizações dos cariocas contra 10 do Atlético. 6 faltas do Flamengo, 18 dos donos da casa. Nessas duas semifinais contra o Palmeiras, o jogo da ida que o Furacão venceu, finalizou 9 vezes contra 14. Cometeu 20 faltas contra 13. Na volta, foram 9 chutes contra 17 do Palmeiras. E o número de faltas foi mais equilibrado, mas ainda assim muito alto. 16 contra 15.
Então é um time que agride muito fisicamente, mas para muito o jogo com faltas, né? Vai irritando psicologicamente o adversário. Com isso, agride muito pouco o gol do adversário. É um time que permite muitas finalizações ao seu gol, sendo que é um time que se propõe a marcar em bloco baixo. Deveria permitir menos finalizações. Por mais que o número bruto deva ser relativizado, muitas dessas finalizações não são no alvo ou são de fora da área, porque os adversários não encontram espaço para entrar na defesa do Atlético, né, dentro da área do Atlético, mas ainda assim o time deveria ser mais consistente e permitir menos finalizações. O otimismo do rubro-negro carioca pode ser que venha daí. Mas numa final, jogo único, campo neutro, que vai acontecer daqui a 2 meses inteiros, muita coisa pode acontecer no que diz respeito à forma física, à fase técnica e até estratégica dos dois times, né, em 90 minutos. E em 90 minutos, o mais fraco, em tese, pode superar aquele que também, em tese, é o favorito. A exemplo do sentimento que o rubro-negro possa ter tido quando o próprio Palmeiras eliminou o Galo na semifinal do ano passado, havia um histórico recente favorável ao Flamengo diante do Palmeiras, o Alviverde venceu. Ah, mas teve o erro do Andreas que decidiu o jogo. Faz parte do futebol. Pode acontecer de novo. Vai acontecer? As chances de acontecer são grandes? Não sei. Mas no futebol ninguém vive ou vence ou perde de véspera, né? Assim como o Furacão eliminou o Estudiantes, eliminou o Palmeiras em condições adversas, sem ser o favorito unânime, né, para muitos, pode agigantar ainda mais a sua campanha ao derrotar um poderosíssimo Flamengo na sua segunda final de Libertadores na história e, quem sabe, levantar o caneco pela primeira vez. Muito obrigado a você que acompanhou o vídeo até aqui. Continue ligado no Pautas e Táticas e até a próxima!